Olá, tudo bem? Prontos para mais um estudo? Muito bem, hoje nós vamos estudar um pouquinho de algumas relações que envolvem o que é conhecido em estatística como correlação. Bem, sobre relação, quando se realizam levantamentos de dados, frequentemente a ideia está pautada na verificação de eventuais relações entre as informações pesquisadas. Preocupações envolvendo determinados comportamentos dos seres vivos e acontecimentos que podem ter vínculo com essas ações, análise sobre a renda e consumo, análise entre a alimentação e o prolongamento da vida ou não em determinados indivíduos, entre outros estudos envolvendo grandezas que podem ou não ter alguma proximidade ou interferências mútuas, constituem-se num ramo de estudo interessante e desafiador em estatística. Nós temos alguns exemplos. Por exemplo, a alimentação saudável pode prolongar a vida, a baixa escolaridade pode levar à criminalidade, o uso constante de determinados medicamentos pode intervir ou interferir na assimilação de determinados nutrientes, a fabricação de determinados produtos estimula a degradação ambiental? Bem, essas são perguntas que eventualmente podemos responder buscando relação entre determinadas variáveis. Bem, nesse contexto, então, nós entramos naquilo que pode também envolver a predição e verificar a possibilidade de ocorrência de certos eventos futuros no presente com base em levantamentos e históricos anteriores também pode representar um desafio instigante. E quando consegue-se estabelecer diretrizes confiáveis, podem se constituir em uma importante referência na tomada das mais diversas decisões, quer voltadas para o setor da saúde, entretenimento, finanças ou para análises e estudos científicos, cuja aplicabilidade nem sempre pode ser estabelecida no curto prazo. Alguns exemplos poderiam ser as taxas de contaminação por um determinado agente patológico, quando, em relação a quantos infectados serão notados após determinado período, seria uma questão interessante. Com o aumento de investimentos em educação, qual seria a taxa de alfabetizados, findo um determinado período, um determinado prazo? Com a maior aplicação de recursos em determinados setores científicos, o número de inovações em determinados setores poderá alcançar um bom patamar? Entre outras questões que podem ser propostas. E, voltando então a atenção para a correlação, quando se busca uma relação entre grandezas, se faz necessária, ou quando é necessário, ou quando é preciso esta busca, ou a eventual necessidade de se antecipar acontecimentos se torna um imperativo, pode-se utilizar alguns conceitos estatísticos vinculados à correlação entre essas grandezas, como uma forma de se estabelecer uma resposta a essas necessidades, ou até a questões anteriores. E para estudarmos o conceito de correlação, consideremos o seguinte. Vamos supor que, como se sabe, o perímetro e o lado de um quadrado estão relacionados. Nesse contexto, então, nós poderíamos pensar assim, eu tenho um quadrado, e este quadrado ele tem um determinado lado x. Muito bem. A relação que liga perfeitamente e de modo definido e que pode ser expressa por meio de uma sentença matemática é justamente assim. O perímetro deste quadrado em função de x será a soma de todos os quatro lados, ou seja, 4 vezes o x, em que p seria o perímetro e o x o lado do quadrado. Atribuindo-se então um certo valor para x, desde que maior que zero, é possível determinar exatamente esse perímetro. Agora, considerando a relação que existe entre o peso e a estatura de um grupo de pessoas, pode-se verificar que essa relação não é do mesmo tipo que é a que nós acabamos de citar. Ela é bem menos precisa. Assim, pode acontecer que as estaturas diferentes correspondam a pesos iguais, ou que estaturas iguais correspondam a pesos diferentes. Porém, em média, quanto maior a estatura, maior é o peso. As relações do tipo perímetro, lado, como essa que nós estabelecemos agora, elas são conhecidas como relações funcionais. E as do tipo peso e estatura
são relações estatísticas. Bem, quando duas variáveis estão ligadas por uma relação estatística, dizemos que existe uma correlação entre elas. E é o que vai nos interessar no estudo que estamos empreendendo. Bem, vamos então agora apresentar aqui um pequeno exemplo. Vamos considerar uma amostra aleatória, formada por 10 dos 100 alunos de uma classe de uma certa faculdade A aí, e pelas notas obtidas por eles em matemática e física. Então esse aqui é um exemplo. Aqui nós temos o número dos alunos na chamada, na matrícula. Veja, nós pegamos aqui o número 3, usando algum critério de amostragem. Tem o número 8, o número 24 e assim vai indo. Até nós termos aqui 10 indivíduos tendo sido pesquisados. E nós temos as disciplinas de matemática, que vamos chamar de X, e de física, de Y. E vejam que nós temos essas notas aqui que estou usando como exemplo. Então nós temos aqui, por exemplo, o aluno de número 3, que tirou 5 em matemática e tirou 6 em física. Já o aluno de número 8 tirou 8 e 9. E por aí vai. Nós colocamos aqui XI, YI. Isso significa o seguinte: XI, X1, o I vale 1, significa que estamos falando do primeiro aluno, X2 é o segundo aluno, e por aí vai, até nós chegarmos no 10º aluno, que será o X10. O mesmo vale para o Y, nós temos o Y1, o Y2, até chegarmos no Y10. Bem, representando então em um sistema coordenado cartesiano, ou seja, nós vamos colocar essas informações aqui num plano cartesiano. Os pares ordenados XI e YI. Então nós vamos considerar primeiro o X, aí nós temos o X1 com o Y1, X2 com o Y2 e assim sucessivamente. Nós vamos obter uma nuvem de pontos, denominada diagrama de dispersão. Esse diagrama fornece uma ideia grosseira, porém útil, da correlação existente. Esse diagrama teria essa característica aqui. Então veja que nós relacionamos aqui as notas X com as notas Y, e nós vamos ter aqui uma aproximação daquilo que nós vemos nas notas. Então quando nós pegamos lá, por exemplo, a primeira nota aqui com 5 e 6, veja só, nós temos 5 e 6, vamos destacar aqui. O aluno de número 3 terá notas 5 em matemática e 6 em física. Então esse aluno 6 nós procuraríamos aqui no nosso plano cartesiano a nota 5, a nota 6, e aí faríamos a marcação aqui. Veja, esse ponto aqui refere-se ao aluno de número 3. E cada um dos outros alunos tem a sua nota especificada nesse diagrama. Então esse aqui é o nosso diagrama de dispersão. Muito bem, continuando o nosso estudo, então nós vamos falar um pouquinho da correlação linear. Na correlação linear, os pontos obtidos vistos em conjunto formam uma curva diagonal. Veja só que nós temos aqui uma diagonal em que a inclinação está voltada para a direita. E pode-se imaginar que quanto mais fina for essa curva, mais ela se aproximará de uma reta. Diz-se então que a correlação de forma curvilínea tem como imagem uma reta, sendo por isso denominada correlação linear. É possível verificar que cada correlação está associada como imagem de uma função, ou melhor, de uma relação funcional. Por esse motivo, as relações funcionais são chamadas relações perfeitas. E aqui está o nosso exemplo. Inicialmente nós tínhamos, e ainda temos, a nossa nuvem de pontos. Vejam só, então, nós podemos até tirar um pouco aqui das informações que nós colocamos extra, e percebam que nós temos só a nuvem aqui. Agora, mais adiante um pouquinho, se nós estabelecermos aqui uma, entre aspas, reta, ajustando os valores, notem que é possível perceber que os pontos se aproximam desta reta. E é mais ou menos em torno disso que estão essas relações. E quando ela é perfeita, todos os pontos estão em cima desta reta. Com a correlação em estudo, então, como essa relação em estudo tem como imagem uma reta ascendente, ou seja, ela está inclinada para a direita, ela é chamada de correlação linear positiva. Então, pensando nisso, nós vamos
estabelecer alguns detalhes. Nós temos a correlação linear positiva, acontece quando os pontos do diagrama têm como imagem uma reta ascendente, ou seja, aquilo que nós acabamos de ver, com a inclinação para a direita. Agora, ela vai ser negativa, já no quadro seguinte nós vamos ver. Então, nós temos aqui uma correlação positiva, exemplificando aqui com um gráfico. Então, veja, aqui está o nosso gráfico. Ele tem uma inclinação para a direita. Então, como falávamos, nós temos a negativa. Na negativa, os pontos têm como imagem uma reta descendente, ou seja, a inclinação agora vai ser para a esquerda. Perceba que é como se ela estivesse, entre aspas, do outro lado da nossa curva. Então, ela muda a inclinação. E na sequência ainda, nós vamos ter uma não linear, ou seja, os pontos estão aproximadamente curvos, não sugerindo retas, nem para a direita, nem para a esquerda. Ela é não linear. E depois nós temos uma que aparentemente, talvez devido ao número de pontos que foram pegos, o número de indivíduos que foram pesquisados, uma correlação que inexiste, ou seja, ela não tem inclinação nem para a direita, nem para a esquerda, e nenhuma curva aparentemente, ou que possa ser aparentada, que possa ser comparada. Então, ela não tem uma correlação aparente. Em seguida, nós vamos pensar num coeficiente de correlação linear, que nesse caso vamos estudar o coeficiente de Pearson. O que isso significa? Esse coeficiente vai ser gerado a partir de um número. Nós vamos ter um número aqui que vai... Esse coeficiente, na verdade, será um número que vai nos permitir estabelecer aqui se essa correlação ela é boa, ela é ruim, ou se não existe correlação. E o instrumento empregado para a medida da correlação linear, nesse caso aqui, é o coeficiente de correlação. Esse coeficiente deve indicar o grau de intensidade da correlação entre duas variáveis e ainda o sentido dessa correlação. Se é positivo, com inclinação para a direita, ou negativo, com inclinação para a esquerda. E nós vamos fazer uso do coeficiente de correlação de Pearson, que ele é dado por uma fórmula que está sendo apresentado aqui. Esse coeficiente nós chamamos de R, e toda essa expressão aqui vai nos levar a um número que vai ser interpretado já adiante como sendo um indicador desta correlação, se ele existe ou não. E lembrando que, ou destacando que este N aqui é o número de observações ou de indivíduos que foram pesquisados. E entre os limites nós vamos ter, para R, uma variação que vai de -1 até 1 positivo. Então, isso que espera-se como resultado ao se realizar o cálculo através desse coeficiente. Bem, assim então, se a correlação entre duas variáveis é perfeita e positiva, o coeficiente vai ser 1 positivo. Já se nós tivermos aqui a correlação perfeita e negativa, o resultado desse Rzinho aqui, quando calculado, vai ser -1. E aí, nós temos ainda como percepção, não havendo correlação, nós vamos verificar que o Rzinho aqui vai ser 0. Ou seja, nós vamos encontrar um valor nulo aqui para o valor que será calculado ou que será estabelecido. E ainda nós podemos concluir o seguinte: se esse R for 1 positivo, ela é perfeita e positivo, ou seja, a correlação é perfeita entre as variáveis. Se este R for 1 negativo, ela é perfeita também, só que negativa, e como nós já dissemos, num certo gráfico, na perfeita positiva nós vamos ter a inclinação para a direita, na negativa a inclinação para a esquerda. E ainda se for 0, não há correlação entre as variáveis. Então, isso aqui vai ser verificado. Muito bem, continuando, nós temos ainda mais algumas observações. Bem, para que uma relação possa ser descrita por meio de coeficientes de correlação de Pearson, é imprescindível que ela se aproxime de uma função linear. E uma maneira prática de verificarmos a linearidade da relação é a inspeção do diagrama de dispersão, ou seja, nós vamos ver aquela nuvem de pontos. Se aquela elipse, aqueles pontos que nós verificamos, apresentarem saliências ou reentrâncias muito acentuadas, provavelmente trata-se de uma correlação curvilínea, como nós vimos há pouco.
E para nós podermos tirar algumas conclusões significativas sobre o comportamento simultâneo das variáveis analisadas, nós vamos verificar mais alguns detalhezinhos. Por exemplo, aquele R que nós calculamos, se ele apresentar um valor entre 0,6 e 1, incluindo 0,6 e 1, nós dizemos que existe uma relação forte, né, uma correlação forte entre as variáveis. Então, se estiver entre 0,6 e 1, você pegou a fórmula, que é a que nós estabelecemos há pouco, essa que estamos mostrando agora, realizou o cálculo de R e você descobriu que o resultado encontrado está entre 0,6 e 1. Então, a correlação existente entre as duas variáveis é dita forte. Já se nós tivermos entre 0,3 e 0,6, então nós podemos dizer que essa correlação aqui ela é fraca. Agora, se nós tivermos um R que é igual ou que está entre 0 e 0,3, nós vamos dizer então que provavelmente, praticamente inexiste correlação entre as variáveis. Notem que nós temos um R aqui entre duas barrinhas. O que isso quer dizer? Que nós vamos encontrar ali valores de R que podem ser positivos ou que podem ser negativos. Mas para efeitos de comparação aqui, em relação a estes intervalos que estabelecemos agora, nós vamos considerar apenas os valores positivos, desprezando o negativo caso aconteça. Isso apenas para uma comparação se ela é forte, se ela vai ser fraca ou se ela inexiste. Bem, continuando o nosso estudo, nós vamos agora verificar um exemplo. Vejam só, nós voltamos àquela nossa tabela inicial das notas dos alunos em matemática e física, aqui com as numerações deles. Quando nós dizemos que o N é igual a 10, significa que nós temos 10 indivíduos aqui. E nós vamos usar aqui o coeficiente de Pearson para calcular a correlação. Tentar descobrir se ela é forte, se ela é fraca ou se ela inexiste. Para isso, vejam só, nós vamos obedecer à fórmula. Então, veja o que tem aqui. Ó. Este símbolo que vou destacar agora é o símbolo de somatório, ou de soma. O que isso quer dizer? Que nós vamos precisar aqui de colunas excedentes. Nós vamos precisar de elementos que não estão sendo constituídos nessa tabela original. Então, nós precisamos construir uma coluna em que x e y precisam ser multiplicados. Então, nós vamos criar uma coluna assim, o xi vezes o yi. Nós vamos criar também uma coluna aqui em que nós vamos ter, vejam só, os valores de x ao quadrado. Então, nós precisamos colocar aqui o x e elevado ao quadrado. E nós precisamos também que o y esteja ao quadrado, ou seja, y ao quadrado. E nós precisamos de somas. Então, nós temos que ter a soma dos valores de x. Então, vejam só, soma dos valores de x. Precisamos da soma dos valores de y. Está aqui, soma dos valores de y. Além da soma de cada um destes itens que nós vamos criar. Para facilitar e agilizar um pouco aqui o nosso estudo, eu já construí essa tabela. E nós vamos agora construir este coeficiente. Vamos ver então? A tabela é essa que está do lado direito, a tabela inicial. Vejam só. Nós temos então a matemática com xi, física com yi, e aqui xi vezes yi. Este xi com acento circunflexo 2 quer dizer xi ao quadrado. E o yi, acento circunflexo 2, significa yi também ao quadrado. E vejam que as somas já estão estabelecidas aqui. E nós vamos preencher então a nossa fórmula. Então, o R vai ser igual a... Vamos ver se nós conseguimos captar aqui os elementos para a construção da fórmula. Quem é o N? Ora, o N nós já dissemos que é 10. De onde é que veio este N? Então, veja, se nós numerássemos aqui cada um dos alunos, nós teríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou seja, os 10 elementos aqui da tabela são esse número 10 que é apresentado aqui. Então, nós vamos colocar 10 que multiplica. Agora, veja, aqui diz soma do xi vezes yi. Olha, xi vezes yi
é essa coluna aqui que estou destacando com um pontinho. O valor que nós temos aqui é 473, então é isso que nós vamos colocar, ó, 473. Vou até apontar aqui também na fórmula. Então, o n é 10, que já escrevemos. Soma do xi com yi é o 473. Aí nós vamos fazer isso tudo menos... Agora veja só, nós temos soma de xi. Está aqui, ó, é 65. Então, nós vamos colocar 65 vezes a soma do yi, que também é 65. Então, vezes 65. Então, vamos colocar aqui vezes 65. E tudo isto dividido por... Veja que nós temos ali uma raiz quadrada. E nós vamos ter o n. Então, vamos colocar o 10. Então, veja, neste nzinho nós colocamos o 10. Que multiplica a soma do xi ao quadrado. Então, nós vamos aqui para xi ao quadrado. Somamos os números e o resultado é 481. Então, aqui nós vamos colocar 10 vezes 481. Menos, e aí precisamos também, então vamos só destacar aqui, vezes 481. E menos xi ao quadrado, nós vamos somar o xi e elevar ao quadrado. Então, nós temos aqui a soma do xi, que é 65. E vamos elevar a 2, elevar ao quadrado. Então, aqui 65 ao quadrado. Fechamos aqui o parênteses, abrimos novamente. Em seguida, veja que no segundo fator nós temos novamente o n. Nós sabemos que o n aqui vale 10. Então, vamos colocar aqui 10, que multiplica. Soma agora do yi ao quadrado. Você pega aqui o valor do 475. Que refere-se ao yi ao quadrado. Então, vamos colocar 475. E menos, veja que aqui, vou destacar bem aqui, 475, multiplica aqui pelo 10, e menos o yi ao quadrado. Vamos para o y, que é esta coluna. Vamos colocar aqui um asterisco para indicar que estamos pegando. E, por coincidência, ou uma má preparação do professor, você tem aqui 65. Que está ao quadrado. Fechamos aqui a nossa raiz. E agora basta nós fazermos os cálculos relacionados a essas informações. Então, nós vamos ter aqui, vamos só destacar 65 ao quadrado e fazer uma separaçãozinha. Então, nosso R vai ser igual a... O 10 vezes 473 é 4.730. Resultado desse cálculo aqui. E menos 65 vezes 65, que é 4.225. Aí tudo dividido por, e nós vamos ter as informações aqui. Veja só, nós temos aqui 10 vezes 481, que é 4.810. E menos 65 ao quadrado, que é 4.225. Nós já sabemos disso. E vezes 10 vezes 475 é 4.750. E menos 65 ao quadrado, que já sabemos ser 4.225. Muito bem. Aí vamos concluir este cálculo. E vamos descobrir que na continuidade do cálculo que nós vamos fazer, então vamos prosseguir mais um pouquinho aqui ainda, nós vamos ter um R que vai ser igual a, no numerador, 4.730 menos 4.225 vai gerar 505. Dividido por 4.810 menos 4.225 é 585. Então, isso aqui é o resultado, 585, que vai multiplicar por o outro resultado lá, 4.750 menos 4.225 será 525. Então, 525 aqui. E nós vamos ter, então, um R aproximado por 505 dividido por... E aí, multiplicamos os dois números, calculamos a raiz quadrada, e o valor será 554,18 aproximadamente, o que vai nos levar a um coeficiente de 0,911, com mais valores prosseguindo aqui, ou simplesmente 0,91. Então, esse é o cálculo que nós acabamos de realizar. Então, você pode observar aqui com um pouco mais de cuidado, que esses números foram todos retirados da segunda tabela.
E essa segunda tabela foi construída com base nos dados da primeira tabela. E a primeira tabela alimenta o coeficiente de Pearson, nos levando a 0,91. Então, agora podemos dizer que nós temos como resultado o Rzinho sendo igual a 0,91. O que pode e que vai estar indicando, de acordo com o nosso estudo, com os nossos estudos, com esse resultado do R sendo 0,91, nós podemos verificar uma correlação linear positiva entre as variáveis apresentadas na tabela. E notem, nós havíamos dito que se nós tivermos lá 0,6 menor ou igual a R em módulo menor ou igual a 1, positivo aqui, na verdade o positivo ele vai estar em todos eles porque nós estamos trabalhando em módulo. Então nós vamos ver que 0,6 é menor que 0,91, que é menor que 1. Então nós podemos dizer que a correlação existente neste exemplo aqui é forte. E seja lá o fator ou o motivo que nos leve a realizar essa pesquisa, então nós podemos ir adiante porque existe correlação. E o 0,91 está nos garantindo que é uma boa relação. Ok, galera? Então, com essas informações, com esses questionamentos iniciais, depois com os desenvolvimentos que nós realizamos, nós chegamos ao final de mais um breve estudo. Desejo para vocês tudo de bom, muito sucesso em sua caminhada, que vocês sejam muito felizes. Se puderem e quiserem, retornem outras vezes. E até o nosso próximo estudo. Até mais e tchau!